Que bom que você chegou aqui nesse canal, nesse episódio. Hoje, o quinto episódio da série de estudo das parábolas de Lucas, baseado no livro do Kenneth Bailey. Se você não ouviu as outras parábolas, te convido a explorar aqui o canal. Tem muito conteúdo. Convido você também a conhecer o meu podcast, Sementes, Raízes e Frutos. Lá nós estamos na sétima parábola. Eu costumo dizer: veja aqui, ouça lá, são meios de reter essa luz que o Kenneth Bailey traz sobre a cultura, sobre o contexto, onde que Jesus estava inserido quando disse o que disse. O tempo dele. Ele fala a partir de um tempo, ele fala a partir de um lugar. O peso das palavras. O Kenneth Bailey diz que a parábola é uma linguagem de confrontação dramática. Tem esse papel de nos levar a responder questões importantes, de nos posicionarmos. Então, convido você a percorrer esses caminhos. Convido você também a me seguir no Instagram, lucianaramos.sementes. Muita coisa boa lá, muita dica de literatura boa, textos, enfim, meios de aprofundar o nosso conhecimento na palavra de Deus. Hoje, a parábola do rico insensato, Evangelho de Lucas, capítulo 12. A partir do verso 13, nós vemos que um homem no meio da multidão grita: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Mestre. Um rabi, ele tinha conhecimento da lei e dava alguns pareceres legais. Só que Jesus não fazia parte do ministério de Jesus dar pareceres legais. Esse homem grita no meio da multidão. Ele praticamente ordena a Jesus o que ele deveria fazer. Diga a meu irmão que reparta comigo a minha herança. O pai havia morrido, havia uma herança a ser partilhada. E o que a gente ouve por todo o texto bíblico, mas que eu vou traduzir num versículo em especial, o tom do reino é: quão bom e agradável é quando os irmãos vivem em união, especialmente numa situação dessa. A gente precisa entender que no contexto dessa cultura, habitar junto era subentendido. Por isso a separação de Abraão e Ló demandam uma justificativa. Eles se separaram porque seus servos estavam tendo problemas. Mas nessa cultura, habitar junto era uma coisa, como eu já disse, subentendida. Ele quer pressionar Jesus para que ele faça esse irmão partilhar a herança. Eu estou certo, meu irmão está errado, você, Rabi, por favor, diga isso a ele. Essa é a pressão aqui. Nós estamos tratando de um tema delicado no Oriente Médio, que é a questão da terra. Bom, é um grito aberto, é um clamor por justiça, dar a cada um o que lhe é devido. O cuidado aqui, e é isso que Jesus vai trazer à tona, a coisa oculta que Jesus traz à luz, é não superestimar o que nos é devido. E é curioso aqui que, se a gente olha para uma situação que ocorreu com Moisés, isso está lá em Êxodo capítulo 2, o texto diz que Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem do seu povo. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu dois hebreus brigando. Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu: Quem o nomeou? Nosso príncipe e juiz. Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, todos já sabem o que aconteceu. Moisés, sem ser solicitado, se colocou no lugar de juiz e foi rejeitado. Jesus foi solicitado e rejeitou o pedido. Moisés não conseguiu promover reconciliação, mas nós vamos ver que Jesus vai tratar o caminho, vai tratar aquilo que impede o caminho de reconciliação. Jesus está interessado nisso, né? E Miller diz que Jesus não estava demonstrando indiferença para com as reivindicações de justiça legal, mas estava insistindo em que há um lucro maior
do que obter-se uma herança, e um prejuízo maior que perdê-la. Que lucro é esse? Que prejuízo é esse? E ele diz: vocês todos que estavam ali no entorno, ouçam, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Cuidado com a ganância. Esse é o alerta de Jesus aqui. A questão oculta, porque, ainda que se reparta justamente, isso não satisfará esse irmão se o seu pedido, se o seu movimento se dá a partir da ganância. O que o dicionário diz que ganância é? Presta atenção. É um sentimento humano que se caracteriza pela vontade de possuir tudo o que se admira para si próprio. É a vontade exagerada de possuir qualquer coisa. É um desejo excessivo, direcionado principalmente à riqueza material. Em seguida, nós temos a afirmação de Jesus: a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens, não são nas coisas que você encontrará abundância de vida. Essa correlação entre abundância de bens e abundância de vida, não é necessariamente verdadeira. Claro que nós sabemos o lugar do sustento, o lugar do dinheiro na vida, no sentido de prover necessidade, no sentido de que a gente vai ver. Eu não vou falar muito sobre isso agora, porque toda a parábola é sobre isso. Vamos seguir, né? Bom, o desejo por coisas materiais é insaciável. Os sonhos de vida abundante não são alcançados através de acúmulo de bens. A vida é fruto de maior consumo. Vamos ver o que Jesus vai nos ensinar? Ele diz: um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Olha o problema dele. Ele, por fim, disse, né? Ele ponderou aquela situação, aquela demanda que se apresentou para ele, e ele disse: já sei, eu vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Tema conhecido dos Salmos, dos Provérbios e de Eclesiastes, para dizer o mínimo, a questão do dinheiro, da riqueza. Jesus chamou a atenção nessa parábola. Presta atenção, a gente tem que ter um olhar aqui aguçado para cada palavra desse texto. Ele diz, Jesus chama a atenção para o ponto, a parábola é construída, toda construída com um propósito, né? Esse homem já era rico e a sua propriedade era fértil. Você prestou atenção nisso? Por isso produziu boas colheitas. Jesus chama a atenção de que tudo aqui foi dádiva, não foi fruto de esforço humano. Claro que a gente não está negando o trabalho, né, a semeadura, todas as etapas necessárias para que uma colheita produza frutos, né, que um campo produza frutos. Mas o foco aqui é na dádiva da fertilidade. E a pergunta que se levanta é: o que você tem feito, o que você faz com aquilo que lhe é dado? As riquezas eram suas ou coisas dadas? A parábola já começa dizendo que o homem era rico, somado a isso, teve uma colheita extraordinária, e o Kenneth Bailey diz: nem suou para conseguir, nem precisava dela. O que fazer com uma superabundante colheita? Nós vivemos num sistema feito para cobiçar. É um mundo que estimula a cobiça. Olha ao seu redor. Se você for pensar num aspecto da sua vida, por exemplo, eu gosto de correr. Para pensar se você realmente gosta, é uma coisa que você quer investir, é um hobby. Pensa no tênis. É um determinado tênis, é um determinado uma meia, é uma determinada roupa. São acessórios sem fim, relógio, monitor cardíaco, aplicativos, inscrição em corridas. A lista é sem fim. Isso eu estou falando de um aspecto da vida.
Nós vivemos num mundo feito para cobiçar. Presta atenção, quanto tempo, né, a gente às vezes gasta pensando naquilo que a gente quer consumir, porque essa é a pressão que o sistema exerce sobre nós o tempo inteiro. Hoje diz eu vou citar aqui eu espero falar o nome dele certo, é o Yuval Noah Harari, é um historiador conhecido pelo seu livro Homo Deus. Ele diz que hoje a fome não é fruto de intempéries misteriosas da natureza, ainda que elas aconteçam, mas o homem hoje desenvolveu tecnologia para contornar esse tipo de problema. A fome é fruto da ganância, ele diz. E olha essa frase dele que ressoa Eclesiastes, se você já leu, você vai reconhecer. Olha o que ele diz: a reação mais comum da mente humana a uma conquista não é a satisfação, e assim o anseio por mais. Salomão já havia dito isso, né? Quem, é, quem se alimenta de dinheiro, né, de riqueza, nunca fica satisfeito, é o que Salomão diz em Eclesiastes. E o Yuval diz: no mundo confortável, um mundo confortável aumentou a ganância. O homem da parábola foi pensar sobre a sua demanda. Colhi muito, o que eu vou fazer? Ele podia ter pensado: eu não preciso de mais, eu já tenho muito, eu já sou rico. Ele podia também ter sentido-se abençoado e glorificar a Deus. Ambrósio, bispo de Milão, diz que o homem rico tem armazéns disponíveis na boca dos necessitados, pelo que trabalhamos. Bom, Paulo nos dá duas dicas do sentido do nosso esforço. Uma está em 1 Tessalonicenses 2, versículo 9 e 10. Ouve só. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Vocês mesmos são nossas testemunhas, e Deus também é, de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês o que creem. Precisamos de trabalho para o sustento, é o que Paulo diz. Efésios 4, 28, outra dica de Paulo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. E aí eu vou repetir a pergunta. Num sistema feito para cobiçarmos pelo que nos esforçamos. Bom, outra coisa, essas luzes que o Kenneth Bailey traz, uma muito importante que a gente não se daria conta apenas lendo a parábola, ele diz que essa sociedade é extremamente gregária. Esse tipo de decisão, esse tipo de discussão seria tomada, seria feita em grupo, com outras pessoas da comunidade. Eu tive uma superabundante colheita, o que eu vou fazer? Isso seria uma discussão. Esse povo gostava tanto desse tipo de coisa que o Kenneth Bailey diz que, mesmo que eles já tivessem e soubessem de uma solução para uma determinada demanda, para uma determinada questão, eles não davam logo de cara porque eles queriam alimentar a discussão. Ele chega a dizer, afinal de contas, que discussão boa. Esse tipo de cultura, esse tipo de sociedade, gente que discute junto, que resolve junto, gente que gosta de debater. Mas esse homem não. Ele pensa consigo mesmo. E aí ele ressalta para a gente a construção cuidadosa dessa parábola, feita para mostrar isso, de que ele fala consigo mesmo, ele não confia em ninguém. E aí o Kenneth Bailey diz, Jesus começa a pintar o quadro do tipo de prisão que as riquezas podem construir. Ele quer viver num vácuo construído por ele mesmo. Nesse vácuo, ele chega a uma construção distorcida. Não tem outras vozes para orientá-lo na decisão. É uma decisão que ele toma a partir dele mesmo. E ele vai dizer: já sei, eu vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. É a conclusão que ele chega. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens.
Ele vai consumir as dádivas que recebeu, meus bens. Então direi a mim mesmo, ele vai dizer, eu direi a minha alma, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba, alegre-se. Ele chegou lá, mas parece que ele não tem com quem compartilhar. A minha alma, direi a mim mesmo, eu consegui. Cadê aquelas pessoas que compartilhariam dessa prosperidade numa comunidade extremamente gregária? Ele faz então essa falsa associação entre produzir muitas coisas e ter boa vida. São seus bens, sua decisão, sua vida. Só que nós temos aqui o ponto de virada. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Você não está vendo com clareza. É louco, insano. Você não fez o raciocínio correto, não estabeleceu a relação verdadeira. A sua alma, que não é sua, é dádiva, lhe será tomado. Presta atenção, tudo é dádiva. Há um intervalo. Ele pensa consigo mesmo, ele constrói seus celeiros, olha para o que construiu, e então a voz de Deus rasga o vácuo da existência desse homem com a pergunta. Percebe que a pergunta de Deus não o acusa? Deus não pergunta: o que você fez pelos pobres? A quem ajudou? Deus pergunta: o que você fez a você mesmo? Diante da vida você planejou sozinho, construiu sozinho, divertiu-se sozinho e agora morrerá sozinho. Não é que ele não tivesse família, mas ele está sozinho, como é próprio de quem se move pela ganância que afasta até mesmo os mais chegados. E aí eu vou citar de novo o livro do Yuval, O Homo Deus, um livro bem conhecido. Ele fala de como a tecnologia está sendo usada hoje, quais são os grandes investimentos em tecnologia e as consequências disso para o futuro, né? As previsões futuras, desculpa. Ele diz que depois de assegurarmos níveis sem precedentes de prosperidade, saúde e harmonia, e considerando tanto nossa história pregressa como nossos valores atuais, as próximas metas da humanidade serão provavelmente a imortalidade, felicidade e a divindade. O ponto dele é que hoje não se tem uma luta pela sobrevivência como nos moldes antigos, né? Então, a gente partiu, hoje em dia, guerra, fome e peste, que sempre foram os grandes tormentos da humanidade, hoje foram superados. A gente vê a resposta à Covid, como ela veio rápida, como a vacinação, por conta do histórico, né, de combate a outras pandemias, a outros vírus, essa rapidez da tecnologia proveu uma resposta rápida. Ele diz: olha, hoje essas necessidades mais básicas podem não ser supridas por conta da ganância, mas se sabe o caminho de se suprir. Então, o que resta ao homem? E aí ele diz que os bilionários estão investindo pesado no prolongamento da vida. Eu te sugiro a leitura do livro, é bem impressionante. Ele diz que a morte se tornou um problema técnico. Quando alguém morre, é porque alguém falhou, né? Ele diz que entre os bilionários, igualdade é out, imortalidade é in. Pessoas que poderiam acabar com a fome estão alargando os seus celeiros. De que forma? Investindo no prolongamento da vida. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo sobre uma matéria do Catraca Livre que diz que as 2.189 pessoas mais ricas do mundo, elas poderiam acabar com a fome no mundo. Mas os homens estão investindo no prolongamento da vida. Tem uma declaração surpreendente nesse livro, de um bilionário bem conhecido, que diz que ele quer vencer a morte através de investimento em nanotecnologia. Enfim, o que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol foi a pergunta
de Salomão em Eclesiastes. Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite sua mente descansa. Nada faz sentido. Oscar Wilde diz que neste mundo só há duas tragédias. Uma é não conseguir o que se quer, a outra é justamente conseguir o que se deseja. Qual o sentido do que eu faço? Está na intensidade, na extensão? Aqui na parábola nós não temos resposta. Ele é confrontado, mas qual é a reação dele? Isso a gente vai ter que imaginar a partir da reação que a parábola provoca em mim e em você. Percebe como a parábola é uma confrontação dramática? Será que ele foi quebrado por essas palavras e chegou a conclusão diferente? Ou persistiu na sua loucura? Eu sigo aqui com o texto de Salomão, Eclesiastes 2, já li um trecho acima, vou continuar agora. Salomão conclui: por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus, pois quem pode comer ou desfrutar algo sem ele? Salomão então nos dá outra perspectiva: é tudo dádiva. É a partir daí que eu e você temos que partir. O trabalho é dádiva, o tempo é dádiva, a vida é dádiva. A pergunta que se impõe é como lidamos com o que nos foi dado, especialmente o tempo. Nós entendemos que existe um tempo certo das coisas que não nos pertencem, não nos pertence. Há tempo para toda coisa, mas é Deus que fez tudo formoso ao seu tempo. Zé Machado diz que gastamos o tempo como gastamos a vida. Somos finitos. Viver pelo alto esforço nos desintegra. E aqui eu vou fazer um parênteses. Dá uma olhada lá no podcast que eu te recomendei no início do vídeo, o episódio A Sintonia Fina Necessária à Vida. Te recomendo muito. Fala sobre essas questões. A parábola termina dessa forma. Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Esse homem estava em débito. Em que sentido? Aí eu vou trazer dois textos que lançam luz sobre essa última frase da parábola. Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Lucas 12, a partir do verso 33. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso ajuntarão tesouros no céu e as bolsas no céu não se desgastam, nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão roubará, nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, você conhece esse versículo, ali também estará seu coração. Há um tesouro a ser acumulado. Há um empenho, um desgaste, mas entesourando para quem? Nós não temos, como eu já disse, a resposta do homem rico, nem do homem a quem Jesus contou a parábola, nem do auditório. A partir do pedido daquele homem, Jesus colocou a riqueza em perspectiva. Qual é o fim da riqueza? Guarda essa pergunta: é alargar celeiros? Esse é o fim da riqueza? Bom, num texto lá do meu Instagram, eu comentei os Salmos 111 e 112. No Salmo 111 nós vemos as obras de Deus. No 112, essas obras na vida do justo. E é impressionante. Esse homem é cheio de prosperidade, tudo dá muito certo para ele. Seus filhos são bem-sucedidos, ele tem uma fé firme e confiante. E aí, num dado momento da leitura, eu me vi justificando os salmos. Porque, ora, bolas, Salomão diz que desgraças acontecem para justos e injustos, nem sempre a boa vida alcança o justo. E também eu sei que a teologia do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, é uma teologia que aguarda por riquezas aqui e agora. A perspectiva de eternidade ainda é uma sombra. Então eu comecei a justificar o texto, só que eu me dei conta que essa potência, né, de bênçãos sobre a vida do justo, elas desembocaram num lugar muito correto. É isso que eu falo lá no meu texto do Instagram. Porque o surpreendente não é ele ser próspero, seus filhos serem bem-sucedidos, dá tudo muito certo para ele.
O que é surpreendente é que esse homem faz com o dinheiro dele. Sabe o que ele faz? O que diz lá o texto? Diz o seguinte: ele diz que o homem conduz muito bem seus negócios, empresta com generosidade, compartilha também generosamente com os pobres. O Salmo diz que esse homem temente a Deus não teme mais notícias. E eu entendi que ele não tem o que temer, porque o coração dele não está dividido. Só há um que reina, e o que reina é Deus. Nós sabemos que na palavra, né, no texto bíblico, o dinheiro é chamado de um Deus, porque o dinheiro concorre com o lugar de Deus no coração do homem. Aliás, um homem é um idólatra. E eu diria que que o dinheiro é o grande concorrente no lugar do coração do homem. Você vê que esse homem fala para ele mesmo: eu construí, eu consegui, eu vou desfrutar, eu vou ajuntar para mim mesmo. O homem justo do Salmo 112 nos dá uma outra perspectiva. Esse homem, ele compartilha da forma que compartilha, usa da forma que usa, e sua fé é firme. Ele é confiante, ele não teme mais notícias, porque ele só confia em Deus. O homem da parábola diz: descanse, você acumulou muitas coisas. O homem do Salmo 112, desculpa, diz: minha alma não teme a nada, porque eu temo a Deus. Eu descanso em Deus. Eu descanso naquilo que não perece, naquilo que a ferrugem não corrói e a traça não come. Percebe então a diferença? Essa luz da glória de Deus na vida do justo que permite que ele compartilhe algo da glória do próprio Deus. A parábola termina dizendo que esse homem estava em débito, ajuntou para si mesmo, mas não era rico para com Deus. E o que a gente precisa entender é que todos nós estamos em débitos, todos nós recebemos muito mais do que merecemos. Quando Cristo habita em nós, diz Paulo, ele enraiza em nós o amor. Presta atenção nesse texto de Paulo, que você também deve conhecer. E essa nova realidade de Cristo habitando em nós e criando raízes de amor, diz que nos permite conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. E é nessa experiência de amor que a nossa alma se expande para que caiba a necessidade do outro. Isso é uma obra de Deus na vida do justo. Um coração íntegro, não dividido, só um Senhor que reina ali. E por isso ele não tem o que temer. Ele descansa no fundamento certo. Quem mantém a vida do justo de pé é Deus, não o que ele acumulou, não o que ele conseguiu construir. Tudo é dádiva, tudo é dádiva. Louvado seja o Senhor pelo tanto que ele nos dá. Se esse vídeo te abençoou, compartilha, me acompanha nos meios que eu te sugeri no início aqui, e o meu desejo é que a gente aprenda. Olha que coisa importante da gente aprender no mundo, como eu disse, feito para estimular a cobiça. Que a cobiça não diminua o lugar de acolher o outro, a necessidade do outro. Né? Que esse lugar de ganância, que a gente possa, de fato, permitir que essas raízes de amor que Jesus Cristo, que a vida de Cristo em nós, enraiza, amplie e estenda os nossos celeiros para quem a gente puder estender a mão e na medida que a gente puder, cada um na sua medida. Não tem ninguém que não possa dar alguma coisa. Vou parar por aqui. Que Deus te abençoe.